Da Conquista 97,5 e curta o melhor conteúdo 24 horas. USB FM, informação, formação e conhecimento. Você, profissional da área de saúde ou educação, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao constatar mudança de comportamento, marcas ou hematomas, demonstre interesse e solicite o auxílio de profissionais qualificados. Ao primeiro sinal de violência sexual, Disque 100. Sua atitude faz a diferença. Ministério Público do Estado da Bahia. Terreiro de Candomblé é invadido e destruído em Vitória da Conquista. Aumento no número de casos da Covid-19 faz Prefeitura de Vitória da Conquista mudar local da testagem. Justiça responsabiliza a Chesf por alagamentos em Jequié e determina que a empresa faça plano de recuperação de áreas afetadas. E ainda, inscrições para o vestibular UESB encerram nesta quinta-feira. Quarta-feira, 4 de janeiro, UESB Notícias, primeira edição, está começando. Meio-dia e 1, boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigado pela companhia. O terreiro Casa de Xangô, aqui em Vitória da Conquista, foi totalmente destruído. O pai de santo acusa um vizinho por ser o responsável pelo ato criminoso. O acusado chegou a ser preso, mas foi ouvido e liberado. A família, a dona do terreiro, diz que foi intolerância religiosa. O suspeito tentou entrar pela porta da frente. Como não conseguiu, violou o fundo da casa. Chegar aqui, essa porta aqui, foi a porta que ele quebrou para entrar, entendeu? Que já tem acesso direto à cozinha de axé, onde foi todo o vandalismo, o começo até o final. O terreiro Casa de Xangô funciona há mais de 10 anos e fica localizado na cidade de Vitória da Conquista, no bairro Vila Elisa. A indignação fica clara nas expressões do líder religioso, que nunca imaginou que isso poderia acontecer. Estrago de tudo, de imagem, de ibá de santo, de fios de conta, de roupa de candomblé, de mantimentos, de máquina de costura, cadeirão, de tudo, atabaque, mesa, cadeira, tudo. Tudo que foi ligado ao candomblé, ele quebrou. Ele não queria nada. Ele não queria mexer na casa de morada. Ele não queria nada. Ele só queria mexer no que era do sagrado. Infelizmente, a intolerância religiosa é uma realidade no Brasil. E este não é um caso isolado na cidade. Isso aqui não é simplesmente uma questão de ataque contra a propriedade. Não é um crime contra o patrimônio. Isso aqui é um crime contra a religião. Isso aqui é um crime contra uma perspectiva ancestral e que os poderes públicos precisam se atentar. Em dezembro agora eu tive uma reunião com o Ministério Público e tratava disso, que nós temos várias denúncias, sejam de ataques de pessoas que param com carro de som na porta de terreiro e começam a ficar tocando louvores evangélicos na porta de terreiro, seja pessoas que ficam com caixa de som no centro da cidade, atacando as religiões de matriz africana. Então nós temos várias denúncias, agressões, como a gente teve com Mãe Rosa. Então vários desses casos, e nenhum desses casos se tornou processo. Por quê? Porque fica tudo ali represado na delegacia, não há sequer uma denúncia por parte do Ministério Público e sequer um processo é criado. Aproximadamente 50% dos terreiros no Brasil registraram até 5 ataques nos últimos 2 anos. É o que mostra uma pesquisa coordenada pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, que ouviu 255 terreiros de todo o país. Além disso, 78% dos entrevistados relatam sofrer algum tipo de racismo religioso
durante sua vida. Tata Dan conta que já foi vítima de intolerância religiosa quando criou um Instagram para falar sobre a sua religião. Quem critica muito a gente devia vir para o nosso meio para conhecer. Assim como nós não vamos julgar um católico, não vamos julgar um crente, um evangélico, um ateu, um judeu. Não vamos. A gente primeiro conhece, né? Acho que não só na religião, mas sim no mundo hoje em dia. Eu não vou julgar você sem te conhecer. Eu vou saber primeiro o que você é, o que você fez, para depois eu ter uma índole do que você seja. Ao lembrar do ocorrido, Mameta Simoneta não consegue segurar as lágrimas. É um momento delicado para toda a família. E eles só querem uma coisa: que a justiça seja feita. Eu não posso julgar, eu não posso fazer nada, que eu não tenho palavra, eu não posso fazer nada. É muito forte para mim. A gente vai lutar do mesmo jeito que a gente lutou vários anos para conseguir tudo, a gente vai conseguir tudo de novo. Mas o mais revoltante é que a gente tinha que ter justiça. A gente só quer justiça para isso. A gente quer que ele não entre mais em outros terreiros para fazer esse mesmo papel que ele fez aqui na nossa casa. Porque hoje foi eu, amanhã pode ser outro terreiro. E se eu me calasse nesse momento, eu ia estar dando lugar a ele a invadir outros terreiros de candomblé e fazer a mesma coisa que ele fez comigo, ou até invadir aqui de novo e quebrar outras coisas que a gente pode conseguir e colocar no lugar. Situação lamentável e justiça também o que a gente espera para esse caso. Vamos agora falar de Covid-19. Devido ao aumento no número de casos da doença em Vitória da Conquista, a Prefeitura transferiu o local de testagem para o ginásio de esportes Raul Ferraz. Mais de 700 casos da Covid foram confirmados no município nos últimos 30 dias. Ano novo, mas a preocupação com a Covid-19 ainda é uma realidade. Apesar do relaxamento das restrições sanitárias, os cuidados devem continuar. Só no estado da Bahia, no mês de dezembro de 2022, foram notificados mais de 50 mil novos casos da doença. Aqui em Vitória da Conquista, nos últimos 30 dias, foram confirmados mais de 700 novos casos da Covid-19. Destes, 50 ainda encontram-se ativos. 25 foram confirmados nos primeiros 3 dias de 2023. Devido a esses números, os locais de testes foram transferidos da Farmácia da Família e da antiga Escola Padre Gilberto, na Praça Vitor Brito, para o Ginásio de Esportes Raul Ferraz. Nós tivemos um aumento no número de pacientes sintomáticos e respiratórios, então era necessário a gente ampliar essa testagem para garantir testagem em momento oportuno para a população. Então o ginásio Raul Ferraz, o ginásio de esporte Raul Ferraz, ele tem uma área mais ampla, então permite essa ampliação da testagem. Então, tudo que a gente verificou a necessidade de ampliação, nós também transferimos esse ponto de testagem, que continua no centro, mas com a capacidade maior de testes por dia para esses pacientes que necessitam. Na primeira quinzena do mês de dezembro de 2022, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Vitória da Conquista registrou um aumento considerável no número de buscas por testes de diagnóstico da Covid-19. E foi por conta desse aumento que o município transferiu o local de testagem. Mas a Prefeitura alerta que antes da busca pelo teste feito no município, é importante ficar atento aos procedimentos que devem ser adotados. O caminho mais prático é através do site da Prefeitura, o notifica.pmvc.ba.gov.br. Você vai fazer um autocadastro e um profissional da equipe de saúde da Secretaria vai ligar para poder realizar a validação dos dados e as orientações específicas de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Nesse momento também será realizado o agendamento do teste com data e horário que o paciente deve procurar o ponto de testagem ou a orientação para procurar a unidade hospitalar no caso de sintomas de alerta. Um outro caminho é via unidade de saúde do bairro. Então, todas as unidades de saúde atendem esses pacientes, vão realizar o cadastro naquele momento no sistema, prestar as orientações, realizar a triagem para verificar a necessidade ou não de atendimento médico presencial, mas também esse paciente já vai sair com o agendamento do teste, com data e horário para procurar o posto de testagem. Se você realizou o autoteste, aquele que é comercializado em farmácias e pode ser feito em casa, fique atento. É importante notificar a Secretaria de Saúde sobre o resultado
atualizado, o que garante uma maior clareza dos dados, assegurando assim uma melhor cobertura e planejamento das ações de combate à doença. A pessoa que faz um autoteste, ela precisa entrar no site da prefeitura e fazer o autocadastro. Lá vai ter um local para sinalizar que fez o autoteste e esse autoteste foi positivo. É muito importante para que a gente consiga planejar as nossas ações baseado no número real de pacientes positivos aqui no município. E pacientes de Covid-19 com indicações específicas poderão ter acesso ao medicamento Paxlovid para tratamento de forma leve e moderada da doença. O uso do medicamento segue o protocolo do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde. Vamos falar ao vivo agora com a repórter Andréa Povas, isso mesmo, que vai trazer os detalhes para a gente. Boa tarde, Andréa, bem-vinda. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham o ESB Notícias. Primeira edição, é isso mesmo, Tiago, que você falou. O Paxlovid já está disponível a partir de hoje, está sendo disponibilizado aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Para falar mais sobre isso, nós convidamos Pablo Maciel, que é farmacêutico aqui do município. Vai falar um pouquinho quais são as indicações. Pablo, boa tarde, obrigado por sua participação aqui com a gente. Quais são as indicações desse medicamento? Boa tarde a todos. O Paxlovid, ele é um antiviral, é uma composição, na verdade, de 2 antivirais e ele está indicado para o tratamento da fase aguda da doença, ou seja, para aqueles pacientes que ainda estão entre o 1º e o 5º dia de sintomas, porque a ideia do Paxlovid é inibir a replicação viral. Então, ele está indicado para quais pacientes? Ele, pelo protocolo do Ministério da Saúde, ele está indicado para pacientes acima de 18 anos, ou seja, adultos, imunossuprimidos, ou pacientes idosos acima de 65 anos, independente de comorbidades. É importante lembrar que esse não é um medicamento de tratamento de profilaxia, é para pacientes sintomáticos que estejam entre o 1º e o 5º dia de sintomas, cumprindo esses 2 critérios, ou 18 anos e mais imunossupressos, ou idosos acima de 65 anos, deve portar também um teste de antígeno ou de RT-PCR, indicando a presença do vírus e que esses sintomas precisam estar até o 5º dia do início. A pessoa ela tem que estar internada, é o médico que prescreve, como é que funciona aí a prescrição desse medicamento? Isso, faz parte da avaliação clínica, da equipe clínica da unidade ou hospitalar ou de saúde que esse paciente atender, precisa de uma prescrição médica e é importante dizer que além dos imunossupressos e idosos, é preciso atentar-se a um outro critério. O paciente não pode estar em uso de oxigenoterapia devido à Covid-19 e não pode estar internado fruto de uma complicação da Covid-19. Por isso, a indicação dele é muito clássica, é do 1º ao 5º dia útil, do 5º dia de sintomas, que ainda é naquela fase de replicação viral. O que o medicamento pretende fazer exatamente é reduzir a replicação viral para reduzir a reação anti-inflamatória, a fase inflamatória da doença, que normalmente é exatamente essa fase que vai levar a complicações e a hospitalização. Então, como resultado do uso do Paxlovid nesses grupos de pacientes, a gente espera reduzir complicações, hospitalizações e, consequentemente, óbitos por Covid-19. Como é a via de administração desse medicamento? Eles são 3 comprimidos que o paciente vai utilizar, são 5 dias de tratamento. Hoje ele já está disponível para a rede hospitalar, tanto privada como pública do município de Vitória da Conquista. Então, as equipes de vigilância epidemiológica desses municípios, junto com a equipe de farmácia hospitalar, receberam as orientações sobre o protocolo, então já estão de posse desse medicamento. E eu gosto de frisar que esse medicamento era para tratar pacientes sintomáticos, ele não deve ser utilizado como profilaxia, nem muito menos substituir o uso da vacina. A gente sabe que a maior barreira de transmissão da Covid-19 é a vacinação em larga escala para toda a população. Ele é oral, injetável? Como é a via de administração? Ele é um medicamento de uso oral, são comprimidos orais. Até porque você estava falando para a gente sobre a questão da vacina, ele não substitui, ele é um tratamento, né, depois que a pessoa pega, enquanto que a vacina é uma barreira para evitar o contágio, né, Pablo? Exatamente, eles agem de forma completamente diferente. O que nós temos hoje de mais eficaz do ponto de vista de controle da Covid-19, sem dúvida nenhuma, é a vacinação, mas claro, o Paxlovid foi aprovado pela Anvisa, está incluído na rede pública de saúde para tratamento da Covid de leve a moderado, é mais uma ferramenta, é mais uma arma que a gente deve de fato utilizar contra a Covid, mas sem esquecer do que é o primordial, que é a vacinação.
Ok, Pablo, quero agradecer sua participação aqui com a gente e lembrar que a Covid continua, né? Infelizmente a gente não saiu, né, desse círculo vicioso, porque daqui a pouco volta e aumenta, diminui, e as medidas preventivas continuam, né? Que é a utilização da máscara. Eu estou sem máscara aqui porque Pablo está protegido, a gente está em área externa, mas o uso da máscara e a vacinação são imprescindíveis, né, Pablo? Sem dúvida, a gente precisa continuar seguindo aquelas orientações sanitárias em relação aos métodos de barreira, a contenção da transmissão da Covid-19. Ok, mais uma vez, muito obrigada. A gente continua, qualquer coisa, a gente vai solicitar novamente a Secretaria aí de Saúde para mais informações. Muito obrigada. Tiago, eu volto contigo aí no estúdio, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre o vestibular aqui da UESB, viu? Valeu, Andréa, pelas informações. Isso mesmo, tem que manter os cuidados contra a Covid-19, usar máscara nos lugares fechados e principalmente tomar vacina. Aí a Andréa trouxe para a gente o medicamento Paxlovid, que a Prefeitura de Vitória da Conquista já está disponibilizando. É um medicamento para tratamento de forma leve e moderada da doença. E o uso desse medicamento está seguindo todo o protocolo do Ministério da Saúde e também da CESAB. Ainda hoje, Justiça responsabiliza a Chesf por alagamentos em Jequié. Já no próximo bloco, inscrições para o vestibular UESB encerram nesta quinta-feira. Tamo já. Chuta que é macumba. Ele é o nego de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro. Nem precisa estudar pra passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística, ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Meio-dia e 17, estamos de volta ao vivo. Vamos fazer agora um giro e trazer para você as principais notícias do dia com Mário Ribeiro. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para você que está acompanhando o UESB Notícias, primeira edição. Vamos começar agora com o giro de notícias desta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. A vacinação contra a Covid-19 continua nas unidades de saúde de Vitória da Conquista. A imunização contempla os públicos acima de 12 anos, incluindo adolescentes, adultos, imunossuprimidos, gestantes e puérperas. Para o público infantil, está disponível somente a segunda dose para crianças de 6 meses a menores de 2 anos que já tomaram a primeira dose. Ainda estão suspensas a primeira e a segunda doses para crianças de 3 a 11 anos por falta de estoque de vacinas do município. Uma reposição de doses foi solicitada, mas ainda não há previsão de recebimento. Para as gestantes e puérperas, todas as doses estão disponíveis. Adolescentes de 12 a 17 anos estão sendo imunizados com a primeira, segunda e terceira dose. Imunossuprimidos graves e maiores de 18 anos também estão sendo vacinados. É importante observar atentamente as datas de retorno registradas no cartão de vacina e procurar a unidade de saúde mais próxima para se imunizar, respeitando o intervalo correto entre as doses. No site da Prefeitura de Conquista você confere os locais de vacinação. O endereço é pmvc.ba.gov.br. Uma mulher morreu logo após ser atropelada por um ônibus na Avenida Perimetral, bairro Morada dos Pássaros, na manhã de ontem em Vitória da Conquista. De acordo com informações de populares, a vítima, identificada como Lúcia Helena Sabino, se desequilibrou e caiu embaixo de um ônibus. Ela não resistiu e acabou morrendo no local do acidente. A polícia militar esteve no local atendendo a ocorrência. O motorista do veículo foi ouvido e liberado.
Com as chuvas recentes na região, uma cratera foi aberta na BA-142, trecho entre os municípios de Contendas do Sincorá e Maracás, nesta terça-feira. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível constatar a extensão da cratera, que ameaça aumentar de tamanho. As polícias rodoviárias pedem que os motoristas não trafeguem para esse trecho, porque o local está interditado e sem previsão para liberar. O programa Universidade para Todos da UESB disponibiliza um material especial para quem está se preparando para o vestibular da instituição. Trata-se dos cadernos de revisão com os resumos esquematizados do conteúdo do vestibular. As questões abrangem não só as provas da UESB, mas também de outros processos seletivos para testar os conhecimentos e fixar os conteúdos. Com acesso gratuito, é possível ainda fazer o download de cada um dos cadernos no site da UESB. Lembrando que as provas do vestibular serão realizadas nos dias 5 e 6 de fevereiro, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Para participar, é necessário realizar a inscrição no site do vestibular até amanhã, dia 5 de janeiro. O Vitória da Conquista estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Na tarde desta terça-feira, o clube baiano derrotou o Figueirense por 2-1 em partida disputada no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, São Paulo, e válida pela primeira rodada do Grupo 15. O Baldinho abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo com gol de Pablo, mas o Figueira deixou tudo igual aos 16, com Renan Barnabé. No segundo tempo, o Vitória da Conquista chegou à vitória após gol contra de João Pedro, marcado aos 5 minutos. Na próxima sexta-feira, o Vitória da Conquista vai enfrentar o União Suzano às 13 horas, horário de Brasília, também no Suzanão, enquanto o Novo Horizontino vai duelar com o Figueirense no mesmo estádio às 15 horas e 15 minutos. Os jogos são válidos pela segunda rodada e só 2 times poderão garantir vaga na próxima fase. E o Giro fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até a próxima. Obrigado, Mário. Além da tradicional expectativa de um ano melhor, a virada de 2022 para 2023 traz também as despesas típicas de início de ano. A lista de pagamentos da maioria das famílias começa com impostos, com destaque para o IPTU e IPVA, além das mensalidades e rematrículas de escolas e universidades e o material escolar. Como dar conta dessas obrigações que se somam aos gastos parcelados das festas de Natal e Réveillon e não iniciar o ano com uma ressaca da mistura de dívidas antigas e das recém-chegadas? Veja na reportagem. Passadas as festas de fim de ano, é hora dos gastos. Bastou o ano virar que as despesas começam a aparecer. Afinal, o ano pode ser novo, mas os boletos continuam sendo os mesmos. IPTU, IPVA, viagens de férias, materiais escolares. A lista é grande. E essas despesas se acumulam com outras que são características de cada mês. Mas o problema começa quando não há um planejamento econômico em relação a estes gastos que já são previstos todo começo de ano. Por isso, é bom se organizar. Inevitavelmente, o início de ano registra um aumento de gastos. E o ideal é a gente ter uma poupança ou uma reserva construída ao longo do ano pensando nesses gastos. Se eu tenho um carro, o custo desse carro, ainda que eu desembolse em um único mês, ele representa o ano inteiro. Então eu vejo qual é o meu custo com aquele veículo, faço uma reserva de 1/12, 1/10 desse custo, vou guardando para que quando chegar o ano novo eu não tenha que me deparar com dívidas sem a cobertura. A compra de materiais escolares é uma das despesas que aperta o orçamento das famílias. Maísa não costuma se planejar, mas ela sabe da importância de economizar na hora da escolha. A gente administra isso aí, né? A gente vai fazendo, pega um mais caro, um mais barato, vai administrando uma capa melhor, outra não, a gente vai fazendo isso aí. Tenta negociar da melhor forma. Agrada a ela e a mim também, né? Já Mariana sempre se planeja, principalmente nas compras do material escolar, onde ela faz a sua pesquisa e busca sempre o menor preço para economizar. A gente já faz um planejamento antecipado, né? Faz uma pesquisa de preço, a gente já vai guardando um dinheirinho, porque os materiais estão muito caros, né? A gente faz uma pesquisa porque não é no primeiro lugar que a gente entra para comprar. A gente
anda bastante, anota os valores, faz as comparações, né? Porque se for olhar por marca, a gente não pode comprar pela marca. Seja por conta dos impostos ou por conta de gastos como os de materiais escolares ou de viagem de férias, economizar é sempre uma boa opção, mas uma outra saída é a construção de uma reserva com o 13º salário. Segundo o economista, este é um planejamento necessário neste período do ano. O 13º ele deve exercer um papel de planejamento, estabelecermos metas em que a gente consiga utilizar uma parte dele em atendimento de necessidades imediatas e a outra reservar, fazer uma poupança. É claro que a gente precisa estabelecer, analisar níveis de renda diferentes, nem todos têm um nível de renda satisfatório, confortável, que permita esse planejamento, mas dentro do possível fazer sempre uma reserva e contar com o 13º como uma renda extra que lhe será capaz de proporcionar ou um conforto no consumo ou uma redução de endividamentos passados. Vamos mudar de assunto. Como vocês já sabem, mas a gente volta a lembrar, as inscrições do vestibular da UESB vão até amanhã. São 915 vagas em 44 cursos de graduação distribuídos nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Andréa Póvoas, que vai trazer para a gente as informações do vestibular UESB. Até amanhã, hein, Andréa, as inscrições. Isso mesmo, Tiago, até amanhã, e quem não fez tem que correr para garantir logo a sua vaga, a sua inscrição. Quem sabe, né, uma dessas vagas aí que você falou pode ser a dessa pessoa que vai se inscrever hoje, então não perca tempo. Boa tarde novamente, Tiago, e a quem está com a gente aqui no Primeira Edição, UESB Notícias Primeira Edição, a gente vai conversar sobre isso, Tiago, com Luanda Lopes, que é membro da COPEV, que é a Comissão Permanente de Vestibular aqui da UESB. Luanda, fala um pouquinho pra gente, boa tarde, fala um pouquinho pra gente como é que está sendo esse período de inscrições, está tudo tranquilo, tá dando tudo certo? Boa tarde a todos. Tudo certo, tudo tranquilo, dentro da normalidade, né? A gente disponibilizou o link de inscrição na página da UESB, www.uesb.br/vestibular. Esse link também está disponível para inscrição online na página da empresa, que é a empresa que está organizando o nosso processo seletivo. Então, no www.avalia.org.br você também encontra esse link de inscrição e pode fazer a inscrição, porque, como a Andréa falou, a inscrição é só até amanhã. E essa inscrição é somente online, né? É bom deixar claro que a pessoa não precisa vir aqui à UESB, é só entrar no site e se inscrever. Exatamente. Uma inscrição muito simples, é só entrar no site, fazer a sua inscrição e garantir lá o dia para você realizar a sua prova. Não deixe de fazer a sua inscrição e não deixe também para a última hora. É bom garantir logo, fazer essa inscrição antes para não ter nenhum tipo de impedimento. Quais são as observações que a gente poderia deixar aqui para as pessoas que vão se inscrever? O que tem lá nessa inscrição de importante? Por exemplo, a língua estrangeira, a opção, né? Ela tem que fazer essa opção. Exato. Como eu coloquei, a inscrição ela é simples, mas tem alguns detalhes que não pode deixar de ser observado. Um dos detalhes que você já colocou é a questão da língua. Ele tem que fazer a opção pela língua, seja ele vai escolher entre espanhol, inglês ou francês. Ele tem que ter muito cuidado também na escolha da modalidade de inscrição, porque a universidade trabalha com o sistema de reserva de vagas desde o ano de 2008, então ele tem que saber se ele pode, para que reserva de vagas ele pode fazer a sua inscrição, ou se ele vai fazer a inscrição também para as cotas adicionais, que são destinadas aos segmentos dos quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Então ele tem que se atentar, ler o edital, que é o mais importante, edital 224 de 2022, para não esquecer de nenhum detalhe. Exatamente. Lembrando que se a pessoa esquece de colocar ali a opção de língua, por exemplo, automaticamente fica com a língua inglesa, não é? Na verdade, não tem como ele avançar se ele não fizer a opção, né? Ele não tem como avançar. Então, é um critério que ele tem que realmente fazer a opção, senão ele não consegue ir adiante. Então, ele tem que ter atenção, porque qualquer escolha feita ali no momento de inscrição, inclusive o curso, que ele vai ter que fazer a primeira opção de curso e a segunda opção de curso, ele não pode alterar nenhum dado após conclusão da inscrição. Se ele fizer uma outra inscrição, a inscrição anterior está automaticamente cancelada. Muito importante, Luanda, a gente
trabalhar esses detalhes aqui para informar o nosso candidato. Em relação ao local da prova, a prova será realizada nas três cidades onde existem o campus da UESB. Exatamente. Então estaremos realizando as provas aqui no campus de Vitória da Conquista, também em Jequié e Itapetinga. Nós estamos disponibilizando 915 vagas distribuídas nos 3 campi da universidade. Nós estaremos ofertando 459 vagas para o primeiro período letivo de 2023 e 456 vagas para o segundo período letivo. Data da prova. As provas ocorrerão em fevereiro, dia 5 e 6 de fevereiro. Fiquem atentos, mais uma vez reforçando inscrições até amanhã, pagamento das inscrições até o dia 6 de janeiro. Além dos campi, onde as pessoas podem fazer a prova, existem alguns colégios pelas cidades também, Itapetinga, Jequié e aqui Vitória da Conquista. Como que o candidato vai ser informado sobre o local da prova? Uma semana antes da aplicação da prova, no máximo 5 dias antes da realização das provas, esse candidato já pode acessar a sua inscrição e ali ele vai ter o local de provas. Então, esse local de provas vai estar definido nesse boletim de convocação que ele vai acessar utilizando o seu CPF e a senha que ele realiza no momento da inscrição. Lembrando também, Luanda, que a UESB é uma universidade pública, de qualidade e que também prioriza a acessibilidade. Então, caso algum candidato precise de alguma atenção especial na prova, por exemplo, uma pessoa que é surda, que é cadeirante, ela também precisa apontar isso na hora da inscrição? Exatamente, muito importante. Na hora que ele estiver fazendo a inscrição, ele vai ter essa observação, ele vai ter esse campo lá para ele escolher se ele precisa de algum atendimento especial ou especializado. Então, ele vai fazer essa observação e aí sim, ele vai ser atendimento dele mediante laudo médico, que ele vai poder entregar para a avalia. Tem lá um link para que ele faça esse upload desse documento até o dia 6 de janeiro. Muito bem. O mesmo vale para as mamães que estiverem lactantes, que estiverem amamentando, para as pessoas que precisam de algum tipo de atendimento especializado. Luanda, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Eu sei que a Copeb vai estar aí num período de muito trabalho, então eu quero desejar bom trabalho para vocês, para que ocorra tudo bem nesse que é um dos maiores vestibulares do interior do estado. Exatamente. Então, fiquem atentos, não deixe de se inscrever. A UESB é para você. Muito bem, obrigada. Lembrando, mais uma vez, reforçando, até amanhã, Tiago, as inscrições do vestibular da UESB 2023. Eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, André. Obrigado pelas informações. Bom almoço para você. E você que está assistindo a gente, pega aí o computador, vai logo fazer a sua inscrição. Você tem até amanhã para fazer a sua inscrição do vestibular da UESB. No próximo bloco, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará recriam de forma digital ambientes internos de cavernas com difícil acesso e também Justiça responsabiliza a Chesf por alagamentos em Jequié. É um instante só, já já a gente volta. Vamos pra lá! O Joaquim tá perturbando o Lucas de novo. Corre lá! Filma isso. Que sinistro, Rafa. Até você? É o quê, véi? Ele não tá fazendo nada demais. Você acha mesmo que compartilhar essas coisas não é apoiar o bullying? Vai cair nessa bizarrice de bom moço, Rafa? Logo você, um cara cheio de atitude? Aí sim, o cara é brother. Peraí, Joaquim, deixa o Lucas em paz. Quando não existe plateia, não existe bullying. Seja brother. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Se ligue, é pra você que gosta de aprender. É conhecimento pra compartilhar. É aberto, viu? E digital. E é de graça. É pra gente e é massa. É também pra brocar e transformar. É recôncavo, paralelepípedo, birimbau, teorema e dendê. É acarajé, carne de bode, chocolate, Maria Filipa, Paulo Freire e Castro Alves. E é o que mais?
Oxe, é matéria, é orgânico, é de todo mundo, é de todos, de todas, de todos, é Barril. Educação, mais conhecimento. É da Bahia pra Bahia, pro seu futuro. Presente na sua TV 24 horas por dia. TV Educa Bahia. Você, profissional da área de saúde ou educação, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao constatar mudança de comportamento, marcas ou hematomas, demonstre interesse e solicite o auxílio de profissionais qualificados. Ao primeiro sinal de violência sexual, disque 100. Sua atitude faz a diferença. Ministério Público do Estado da Bahia. Meio-dia e 35, voltamos ao vivo falando do tempo. Possibilidade de pancadas de chuva em Vitória da Conquista nos próximos dias a qualquer momento. Vamos ver na previsão do tempo para a cidade e também para a região. Quarta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã em Vitória da Conquista. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura oscila entre a mínima de 20 graus e a máxima de 27 graus. Na quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado com chuvas a qualquer hora. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima de 27 graus. Agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura em outras cidades da região sudoeste. Em Boa Nova, sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 20 e 29 graus. Em Jequié, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Sol com algumas nuvens em Poções, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 graus e máxima podendo chegar a 30 graus. A Procuradoria-Geral do Estado da Bahia atribuiu à Chesf a responsabilidade pelos alagamentos ocorridos no final de dezembro em diversas cidades do sudoeste da Bahia, principalmente Jequié e Ipiaú. A PGE acionou a Justiça, que nesta terça-feira não apenas responsabilizou a companhia, como também determinou que a empresa faça o plano de recuperação das áreas afetadas. O pedido foi para a responsabilização integral e objetiva da Chesf pelos danos em toda a região afetada, sem limitação a município específico. A barragem fica em Jequié, mas além da cidade, outros municípios estão abrangidos na área de influência. Em nota, a Chesf afirmou que a operação do reservatório da barragem da Pedra foi correta e obedeceu os procedimentos de segurança. Ainda segundo a companhia, se a medida não tivesse sido adotada, a barragem poderia ter entrado em estado de emergência. Na decisão da Justiça, a Chesf ainda é obrigada a apresentar plano de segurança e de contingência da barragem. A PGE também pediu prestação de auxílio emergencial imediata e a constituição de um fundo de cerca de 100 milhões de reais para garantir a responsabilidade integral da Chesf pelos danos socioambientais às pessoas afetadas pelo desastre. Segundo o órgão, esses dois pedidos serão discutidos a partir do dia 6 de janeiro de 2023, quando o plantão judiciário será encerrado. E os 25 secretários do novo governo estadual tomaram posse ontem em Salvador. A cerimônia foi realizada em uma tenda instalada na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia. Secretários e secretárias da atual gestão estadual foram empossados pelo governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado pela primeira-dama Tatiana Veloso e pelo seu vice-governador Geraldo Júnior, durante cerimônia realizada na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia. Durante a coletiva, Jerônimo Rodrigues falou em união com outros governadores do Nordeste para a defesa de interesses da região e sobre os contatos feitos durante a agenda de segunda-feira em Brasília,
quando esteve na posse dos novos ministros. Para ele, a meta agora é criar uma agenda comum entre secretarias e ministérios para viabilizar projetos importantes para a Bahia. Amanhã, na reunião com o secretariado, nós já vamos afinar aqui o que é que cada secretária e secretário tem já de ideias a partir do programa de governo, através do nosso plano, para que a gente possa ter uma pauta maior com o presidente Lula, uma pauta, por exemplo, da ferrovia, da ponte, duplicação das BRs, portos, aeroportos, se for o caso, os aeródromos, políticas do tamanho que a Bahia precisa, mas as secretarias também levarão suas pautas específicas dirigidas a cada setor. À frente da Secretaria da Educação, Adélia Pinheiro fala sobre as ações para estabelecer estratégias para o avanço do ensino público estadual. Trabalhar com o sistema de colaboração, fortalecendo municípios, portanto, desde a educação infantil lá com nossas crianças, também no fundamental, nas séries iniciais e seguintes, para que possamos ter uma rede estadual fortalecida. Na pasta da Saúde do Estado, a secretária Roberta Santana destaca a importância das políticas públicas para a extinção da fome. Por óbvio, quando a gente trabalha no combate à pobreza e à fome, eu estou trabalhando também numa população mais saudável. Então, trabalharemos alinhados também nessa frente, que é um grande sinal dado pelo nosso governador. A renovação do secretariado também alcançou a pasta da Segurança Pública, que direciona a atenção para uma gestão que irá valorizar o trabalho técnico das corporações. Investir em tecnologia, investir em capacitação do nosso corpo, focar para que a gente consiga realmente trazer a sensação de segurança que é tão esperada para a nossa população. Durante entrevista coletiva, Jerônimo destacou a importância da reforma administrativa proposta para sustentar a estrutura organizacional que atenda às necessidades do povo baiano, tendo à frente secretários e secretárias de Estado. Nós garantiremos os princípios de governar e de cuidar da Bahia, mas nós estaremos as novidades, nossas ações, nossas marcas. E por isso mesmo, nós fizemos uma reforma dentro de um tamanho necessário por conta do que o Brasil vem passando. Pesquisadores de Geografia e do curso de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará se juntaram para recriar digitalmente ambientes internos de cavernas com difícil acesso. Agora, sem precisar sair do laboratório, é possível passear por quilômetros de corredores subterrâneos utilizando apenas óculos de realidade virtual. Acompanhe. Cavernas são ambientes vazios que tem dentro da crosta terrestre. Esses ambientes podem estar cheios de água, gás ou óleo ou petróleo, inclusive no fundo do oceano, quando forma grandes reservas de petróleo. Não tem como esses ambientes serem estudados no local onde eles estão. Então, por isso que se estuda as cavernas, porque as cavernas é aquilo que há de mais próximo de um reservatório de petróleo, só que em superfície. Você pode ver como é que aquele se formou, estudar como aquele se formou e, por analogia, tentar compreender como se formou aquele espaço vazio na qual foi preenchido depois por óleo, água ou gás natural. A gente compreende o passado, a gente entende como que as formas se tornaram o que elas são hoje, para a gente conseguir prever, né, de forma assertiva fenômenos que podem acontecer no futuro. Nós iniciamos dentro de um projeto que é financiado pela Petrobras através de uma técnica chamada de fotogrametria, né, que você reconstrói um ambiente virtual a partir de fotografias em alta resolução que são tiradas em diferentes ângulos de um determinado objeto. Até então, o professor Robson não sabia o que fazer com esses modelos para além dos estudos técnicos que ele faz na área dele. A ideia era como é que a gente pode manipular essa caverna, como é que a gente pode estar dentro dessa caverna, como é que a gente pode se deslocar dentro dessa caverna
Que tipo de tecnologias de visualização podem ser interessantes? Você pode entrar, onde você pode olhar, se deslocar dentro dele, tirar medidas e usar aquilo como um recurso científico e didático. A gente oferece possibilidades de utilizar computação gráfica, tecnologia de videogame, realidade virtual, com óculos de realidade virtual e realidade aumentada, para tornar os materiais que ele já tem feito em campo, que são os escaneamentos de cavernas, tornar esse material interativo. A realidade virtual, ela te dá algo que uma foto não te dá. Então, primeiro ela te dá uma dimensão mais real, né, daquilo que é o próprio relevo, porque o relevo, ele é em 3D. Você fazendo um trabalho de realidade virtual, você consegue ver mais de perto e coletar informações desses locais que estão mais distantes, que são mais difíceis de acesso. A necessidade de transformar os nossos objetos de pesquisa em modelos virtuais, ela nasceu em virtude da seguinte característica. Muitas vezes nós nos deslocamos para o trabalho de campo, pegamos período de chuva, passamos por locais, estradas, né, de difícil circulação, chegamos a locais de acesso muito limitado e tentamos coletar o máximo de informações possíveis quando estamos em campo. Quando retornamos para o laboratório, as informações que nós temos estão limitadas àquilo que foi obtido no campo. Com o trabalho de digitalização e virtualização desses ambientes, o que nós conseguimos foi trazer a realidade de campo para dentro do laboratório. É possível você se inserir dentro dessa realidade através de um óculos de imersão 3D e continuar o seu trabalho de coleta de dados. É uma experiência muito rica porque é muito realista. Não é como você assistir um filme na tela de um computador. Quando você insere o óculos de realidade virtual e aquele ambiente digital é criado para esse fim, o seu cérebro interpreta como real e tem um potencial didático muito grande. Certamente ela vai chegar a um grau de precisão que vai permitir a interação de profissionais de geologia para extrair desse material informações que só uma visita a campo poderia dar. Você consegue literalmente medir, como se você estivesse ali, subiu em seu berg e está medindo, mas você mede em realidade virtual. As mesmas informações geométricas, principalmente, é muito utilizado para a gente. Está tudo georreferenciado. Já estamos trabalhando com isso assim, intensamente desde 2019, há uns 3 anos, não é? E desde então muitas possibilidades surgiram. Uma delas é a aplicação didática no ensino, que é uma coisa que a gente não tinha pensado de imediato. Um aluno de graduação, ele vai para campo numa disciplina minha, ele vai para um campo em uma disciplina. Então ele tem uma experiência de campo. Mas com a realidade virtual e a imersão, né, em ambientes digitais, ele pode fazer campos virtuais em grandes quantidades no decorrer da disciplina, aumentando muito a experiência prática desse aluno. Então nós podemos fazer campo do deserto do Saara, nós podemos fazer campo nas cavernas da Bahia, nós podemos fazer campo em regiões geladas do norte da Groenlândia, porque isso é possível. Pessoas com necessidades especiais que não conseguem acessar fisicamente os locais. Imagina o quanto isso abrange no meio da acessibilidade, o conhecimento desses locais que exigem um esforço físico, que exigem um trabalho de campo, que exigem uma viagem. Então, do ponto de vista educacional, é muito importante. A gente já fez, digamos, o primeiro protótipo, que era estabelecer que é possível navegar virtualmente utilizando óculos de realidade virtual dentro da caverna que o professor Robson capturou. Esse foi o primeiro protótipo, ele já existe. Agora a gente quer implementar funcionalidades. A gente vai criar funcionalidades de interação e de comunicação dentro daquele aplicativo. Esses são os próximos passos. Essas e outras pesquisas você assiste no Universo Ciência todo sábado às 2h30 da tarde aqui na TV UESB. E a gente fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações no UESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Andréa Povas. Para você de casa, muito boa tarde, obrigado pela companhia e a gente se volta a encontrar amanhã. Até mais.
A partir de agora, você acompanha a programação da TVE. É sua, é nossa, é da